Olá pessoal, hoje eu vim apresentar o meu seminário remoto que fala sobre a hemoglobinúria paroxística noturna. Meu nome é Ari e os outros integrantes do meu grupo são a Gabriele Borges, o Jean Carlos e o Rogério Ribeiro. Bom, o que é então a hemoglobinúria paroxística noturna? Ela é resultado da destruição dos eritrócitos das hemácias intravascularmente, que acarreta na liberação de hemoglobina na corrente sanguínea. Essa hemoglobina ela é liberada pela urina e anotada na primeira urina do dia, na manhã geralmente, onde tem uma urina mais concentrada e então percebe-se a presença da hemoglobina. O termo noturna é devido a que antigamente acreditava-se que a hemólise ocorria-se devido à acidose sanguínea que ocorria durante o sono devido à maior concentração de dióxido de carbono na circulação. Explicando então a fisiopatologia da HPN, ela basicamente se inicia com mutações no gene PIGA, que é responsável pela produção de proteínas GPI. Então, se ele tem uma mutação, ele acaba tendo um bloqueio precoce na produção dessa GPI, e essa GPI ela também é responsável pela produção de proteínas CD59 e CD55, que são importantes proteínas de superfície de membrana de hemácias que impedem a ativação do sistema complemento. Nesta imagem, por exemplo, aqui eu acho que vai estar cortando, mas aqui demonstra como que a CD55 impede a ativação do sistema complemento através do C3b, e aqui a CD59 como que ela impede a ativação do sistema complemento através da C9. Então, basicamente, ela ocorre devido a uma falha dessas proteínas, que vão resultar então na falha da inativação do sistema complemento, e ela vai poder gerar episódios como inflamação e trauma ou cirurgia devido ao período de exacerbação. E a hemólise ela é responsável por muito da sintomatologia. Porém, fenômenos como a trombose e a insuficiência renal são mais ligados à mortalidade dessa patologia. Então, para o diagnóstico da HPN, geralmente é utilizado, graças ao avanço da tecnologia, a citometria de fluxo, que agora é o padrão de ouro. Tem também o teste de RAM e o teste de sacarose. Esses dois testes são basicamente testes que fazem com que ative o sistema complemento no meio. E a biologia molecular, então, que é o teste para estudar a falha no gene PIGA. A citometria de fluxo, então, ela tenta buscar as células que estão ausentes de CD55 e CD59, podendo quantificar os clones defeituosos. Então, na análise da citometria de fluxo, a metodologia de escolha para identificação da deficiência parcial ou total da GPI, que é a proteína que eu citei lá no começo, que é geralmente responsável pela produção das outras proteínas de superfície. Então, nessa análise vão ser utilizados os anticorpos CD45, CD15, CD64, CD235A e entre os outros que estão ligados também ao GPI. O teste de RAM, então, ele basicamente ativa o sistema complemento, reduzindo o pH do meio. Como estamos buscando hemácias que não possuem essas proteínas
na sua superfície, se ocorrer a hemólise, é sinal que o indivíduo é positivo para HPN, pois as hemácias deles, então, foram acometidas pelo sistema complemento. O teste de sacarose parte do mesmo princípio, porém, essas células elas serão incubadas em solução isotônica de sacarose, que vai induzir também o aumento do sistema, a ativação do sistema complemento. E também, caso perceba-se a hemólise, o resultado é positivo. E a biologia molecular, como já havia citado. Bom, aqui é como se fosse um laudo, né, algo próximo de referências do laboratório Oswaldo Cruz, onde aqui ele cita como seria um laudo para o teste de RAM, né, o teste de soro acidificado. Então, utiliza-se soro e sangue total com EDTA, o anticoagulante. Eles preferem um jejum de 4 horas e intervalo entre mamadas para lactantes. A sua recomendação de conservação é entre 2 e 8 graus Celsius até 24 horas e o soro deve ser recente. Apesar de que o sangue total com anticoagulante pode ser conservado até 7 dias entre 2 e 8 graus. O transporte manter refrigerado, como a maioria dos materiais biológicos. O método, então, é uma hemólise em pH ácido. O valor de referência que buscamos para a normalidade é que o teste dê negativo, que é uma data de atualização. Bom, como deve ser feita, aqui é uma demonstração, então, como deve ser feita a coleta de sangue através da punção venosa, onde devemos inicialmente identificar a veia. Então, após identificar a veia, colocar o garrote. Aqui ainda não devemos pressionar, né? Fazer a asepsia do local, desinfetar o local da punção, montar todo o sistema de coleta. Aí sim, então, pressionar o garrote para que as veias tenham maior volume sanguíneo, realizar a punção, inserir o tubo de coleta, né? E tudo isso em menos de 1 minuto para então poder aliviar o garrote e inverter o tubo para misturar o sangue total com anticoagulante então. Bom, aqui são algumas das exigências com material biológico. Então é sangue total com EDTA, volume recomendável. Não é necessário jejum, né? Apesar do que aquele laudo que eu demonstrei aqui, né, é do laboratório Oswaldo Cruz, então são as referências dele, e aqui tem outras. Aqui o jejum não é obrigatório, conservar até 24 horas em temperatura ambiente, e aqui outras critérios de rejeição. Bom, então a gente tem além a hemoglobinúria paroxística noturna, ela ainda pode se apresentar de 2 formas. Uma delas é a HPN hemolítica, que é a maneira mais clássica, porque ela é a mais frequente, pois é onde ocorre a hemólise, então, devido ao sistema complemento e a medula óssea. Vendo então a deficiência de hemácia, né, na circulação, ela aumenta a produção de glóbulos vermelhos. E o que geralmente a gente pode reparar na circulação periférica ao realizar um esfregaço de um indivíduo com HPN pode ser a presença de reticulocitose, que é o aumento de reticulócitos na circulação. Além disso, nesse tipo de anemia hemolítica, a gente ainda pode ter muitos casos de trombose,
que é a maioria dos casos de mortes nesses indivíduos. Além disso, temos também a hemoglobinúria paroxística noturna hipoplásica, que geralmente os indivíduos se apresentam com citopenias, né? Então vão ser anemias devido à diminuição dessas hemácias e consequente diminuição de hemoglobina. A medula não consegue repor toda essa hemácia que é perdida. E os sintomas mais clássicos, né, são astenia, infecções ou hemorragias e também outros fenômenos trombóticos. Bom, os sintomas então clássicos, né, são bem similares ao da anemia, né? Geralmente a gente percebe fadiga, dispneia, cefaleias e hemoglobinúria. E ainda tem um estudo de caso relatado em um artigo onde 38% dos indivíduos do gênero masculino reportaram disfunção erétil. Bom, então nos achados laboratoriais dos indivíduos com HPN, a gente pode perceber aqui então a reticulocitose, né, que a gente pode ver aqui, ó, são pequenos reticulócitos, a presença de RNA ainda em seu citoplasma e ainda com uma macrocitose dessas hemácias. Além disso, podemos também ter a deficiência de ferro desses indivíduos, levando a hipocromia e microcitose, como observamos nessa imagem dessa lâmina. Além disso, também podemos observar achados típicos de hemólise, como o aumento do LDH e a bilirrubina indireta. Também temos a diminuição de aptoglobina. Os leucócitos geralmente se apresentam diminuídos, tal como a fosfatase alcalina leucocitária. E os pacientes podem apresentar citopenias isoladas e até mesmo pancitopenia. O tratamento, então. Há muito tempo é utilizado predominante, né, a suplementação com ácido fólico e ferro, devido à deficiência que esses indivíduos apresentam, devido a toda a sintomatologia das anemias e também a lise das hemácias, né? E ainda assim, quando é necessário, nos artigos que eu li demonstrava que era quase como se fosse uma cura, né? Em últimos casos, a hemotransfusão, que acrescentava ao indivíduo pelo menos mais 2 anos de vida, algo assim. Então, assim, aqui temos alguns dos tratamentos mais utilizados, que é a reposição de ferro e folatos, a hemotransfusão, anticoagulantes para combater, então, um dos principais causas de mortalidade que estão envolvidos com a HPN, que é a formação de trombos, imunossupressores para diminuir a ação do sistema complemento, então, e então o transplante de células troncos hematopoéticas. Bom, essas são nossas referências e é isso. Muito obrigado.